E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo dia, né, a segunda live, o segundo encontro, para falarmos sobre revisão do Trio Paulista. Estão preparados para essa aula? Porque, olha, tem muita coisa legal. A gente vai falar sobre estrutura de palavras e processos de formação. Eu trouxe muitas questões para a gente analisar, muitas, porque é um assunto que vem aparecendo com uma certa frequência nas provas aqui de São Paulo. E é um assunto que a gente tem que dominar, não tem jeito, porque ele sempre aparece. Então, vamos começar falando sobre a estrutura das palavras. Ah, não está passando. Ah, eu tenho que colocar aqui para vocês, né? Se não colocar o slide para vocês, não adianta. Professora meio que sem banana com a tecnologia, mas vamos lá. Vai. Eita, pronto. Agora foi. Bom, quando a gente fala em estrutura das palavras, a gente está pensando em morfemas. Morfemas são as menores unidades significativas da língua. Toda aula que eu vou falar sobre morfemas, eu falo para os meus alunos que a gente tem que ir com calma à moda do Jack. Jack Estripador. Quem pegou a referência e conhece filme antigo, né? E já sacou a idade da professora. Então, olha lá, o Jack Estripador, por partes, separava os corpos por partes. Então, a gente vai olhar para a palavra, macabro, né? Olhar para a palavra e separar por partes. Mas a gente vai separar em qualquer lugar? A gente vai colocar essa separação em qualquer lugar? Não. O morfema é a menor unidade significativa. Essa unidade, essa partezinha que a gente vai recortar a palavra, que a gente vai dividir, desmembrar a palavra, ela tem que ter sentido. Então, eu não posso, por exemplo, na palavra salas. Olha só. Esse primeiro S aqui, sozinho, ele só é um som, é um fonema, certo? Agora, esse outro S aqui, o segundo, ele carrega um sentido, o sentido de plural, ele indica o número. Então, uma das separações que eu posso fazer, uma das separações que a gente pode fazer na palavra é essa. A gente pode separar esse S, certo? Porque esse S, ele tem um sentido, que é de indicar número, certo? E aí, esse morfema, que tem sentido de indicar número, tem um nome. Cada uma dessas partezinhas, dependendo da sua função na palavra, vai ter um nome. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do radical. O radical é a base de significação da palavra. Então, se eu pegar aqui a palavra sala, eu consigo separar aqui, ó, esse sal, né? E pensar em saleta, salinha, ó. Saleta, salinha. Consigo criar outras palavras a partir do radical sal. Então, eu tenho aqui que sal é o radical da palavra, é a base de significação. A partir dela, eu vou criar outras palavras. Saleta, salinha. Esse A vai ser a vogal temática, uma vogal temática nominal, que ela vai se unir ao radical para que a gente consiga anexar uma desinência. Olha aqui, esse S é uma desinência, que é responsável pela flexão das palavras. Então, a desinência, ela pode ser uma desinência nominal, no caso de salas. Então, a gente vai ter desinência de gênero, masculino, feminino, e de número singular e plural. Você pode encontrar algum teórico que diga que a gente não tem a desinência de masculino, que a gente vai ter vogal temática. Existe essa discussão na gramática, mas ela não é abordada no vestibular, a gente não vai entrar. E aí a gente vai anexar a partir da vogal temática que a gente anexa a desinência nominal ou verbal. A desinência verbal, as desinências verbais serão cumulativas, vão indicar modo, tempo, número e pessoa. Por exemplo, em cantávamos. Cantávamos. O cante é o radical, o a vogal temática, o vá desinência modo temporal, indica aqui o modo e o tempo, né? E o mos, número e pessoa, primeira pessoa do plural. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó, com radical, uma imagem de uma família.
e falando de palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas que pertencem à mesma família. Então, eu parto do mesmo radical e construo diferentes palavras e derivo, né? E vou construir palavras derivadas. Então, a partir desse radical sal, eu tenho sala, saleta, salinha. Então, eu tenho esse sal aqui que é a base de significação. Vejam que sala, saleta, salinha, tem tudo a mesma ideia. Sala, um ambiente que se espera pessoas, né? Ou que se pode ficar a família ficar reunida, ou pode esperar, por exemplo, uma sala de um médico, né? Esperar uma consulta. Saleta, ideia de uma sala pequena, ou salinha também. Tanto eta quanto inha são sufixos que vão indicar tamanho, né? O eta e o inha vão indicar aqui, do jeito que eu estou falando, sem nenhum contexto, a gente vai falar em tamanho, mas a gente vai ter que sempre lembrar que os sufixos podem ser utilizados com outros sentidos, principalmente os diminutivos e os aumentativos, a gente usa muito para indicar outros sentidos, né? Ironia, aparece muito, tá? Então, olha só, então sala, saleta, salinha são palavras que pertencem à mesma família. Essa base de significação é a mesma. Vejam que a palavra sal, a mesma que a gente encontra em saleiro, por exemplo, também tem, ó, sal, certo? Como radical. Mas sal e saleiro não são palavras cognatas de sala, saleta e salinha. Por quê? Porque elas pertencem a famílias diferentes, a base de sentido delas é outra. Então, não basta ter a mesma cadeia fônica, elas têm que trazer a mesma ideia de sentido. Tem que ter, por isso que a gente fala pertencer à mesma família, quando a gente fala em palavras cognatas. Aqui a gente, até no inglês, é muito comum a gente estudar os falsos cognatos, push, né? Por exemplo. Os afixos. Os afixos são morfemas que a gente vai utilizar para criar novas palavras na língua por meio do processo de derivação. Então, olha lá, coloquei aqui novas palavras. Essas novas palavras podem ser tanto atribuir um novo sentido a uma palavra já existente, né? Quanto alterar a classe de palavras. A gente também pode alterar com sufixo. Olha lá, o prefixo é o afixo que a gente coloca antes do radical. Por exemplo, aqui, ó, desfazer, certo? Então, esse des vai dar a ideia de contrário. Eu estou colocando ele antes do radical. É muito importante a gente sempre pensar no valor semântico dos afixos. E o sufixo depois do radical. Aqui eu coloquei, ó, ferreiro. Opa, coloquei 2 Es aqui. Ferreiro. Então, olha lá, esse eiro é um sufixo que eu vou designar aquele, por exemplo, que trabalha com ferro, né? O radical aqui é de ferro. Então, ferreiro é aquele que trabalha com ferro. Pedreiro é aquele que trabalha com pedras. Então, esse sufixo eiro, um dos sentidos dele é trazer essa ideia de quem trabalha com o objeto que a gente está aí na base de significação, né? O sentido na base de significação. As desinências, elas não vão criar novas palavras na língua. Elas são responsáveis pela flexão. Isso é muito importante, porque ela também vem depois. Olha aqui, esse salas também está depois do radical, certo? Só que ele está indicando número. Então, se for no nome, eu coloquei os gatinhos aqui, né? Gato, gatos. Esse S indicando plural. Gata. Esse A indicando feminino, certo? Então, aí eu tenho desinência de gênero e número. E no verbo, como eu coloquei aqui, encantávamos. A vogal temática, ela vai ser usada para ligar o radical às desinências. As nominais, vogais temáticas nominais. A, E, I, O, átonas, certo? Então, átona que não tem acento tônico. É a sílaba, vamos dizer que é a sílaba fraca da palavra, não pode ser a sílaba forte, aquela que carrega o acento tônico. Olha que eu tô falando de acento tônico, eu não tô falando de acento gráfico. Acento gráfico, o agudo, o circunflexo, são acentos que a gente vai colocar nas palavras de acordo com regras da ortografia. Aqui eu tô falando de acento
fonológico, certo? Aquele acento que toda palavra tem uma sílaba, que vai ter uma sílaba mais forte, que vai ser a sílaba tônica. E nos verbos, a gente vai ter a vogal temática A nos verbos de primeira conjugação, vogal temática E nos verbos de segunda conjugação, vogal temática I nos verbos de terceira. É muito fácil a gente identificar a vogal temática dos verbos, basta a gente colocar o verbo na sua forma nominal, aí a gente tira a desinência de infinitivo, a vogalzinha que tiver antes é a vogal temática. E o verbo por, seus derivados, depor, recompor, eles vão pertencer à segunda conjugação por conta da origem da palavra lá no latim, poer. Então, e que é a vogal temática. O tema é quando a gente junta o radical com a vogal temática, a gente tem um outro morfema. Por exemplo, aqui em cantávamos, ó, canta, eu tenho um tema. Juntei o radical com a vogal temática. E a vogal consoante de ligação, alguns teóricos já até analisam como parte do sufixo, tá? Mas elas aparecem pelo princípio da eufonia, para ficar melhor para a gente falar, melhor para a gente ouvir. Um exemplo aqui, eu coloquei paulada, né? Por exemplo, se a gente vai falar que vai bater com o martelo, a gente tem martelada, ó, o radical mais o sufixo ada. Com chinelo, chinelada. É só acrescentar o ada. Com o pau, se a gente só acrescentar o ada, fica pauada. Tenta falar pauada. É difícil, é chato, é ruim, meio que trava, né? Eu, por exemplo, tenho um problema aqui de travar a TM, fica até... Então, a gente vai lá, coloca um L, uma consoante de ligação, para ficar melhor para a gente falar. A gente tem o U, que é uma vogal redonda, fica melhor aí para a gente falar com esse L, certo? Então, só lembrando aí, esses são os morfemas. Agora vamos ver como que esses bonitos aqui aparecem nas provas. Então, questão da Unifesp de 2013. A gente tem uma tirinha. É um mundo terrível. As pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. O efeito de humor, então, efeito de humor, que é aquela coisa que eu sempre falo, né, para vocês. Efeito de humor não é aquilo que você vai sair rolando de gargalhada. O efeito de humor vai ser uma quebra de expectativa, certo? Algo que o leitor estava esperando e não vem uma outra informação. Isso pode ser o efeito de humor. Então, não necessariamente, porque os alunos têm mania, né, na que vem no material ver o exercício. Aí eu não achei graça, então não tem efeito de humor. Não é isso, né? Linguisticamente, a gente vai ter uma quebra aí. O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem, no segundo quadrinho, considerar que carinho e caro sejam vocábulos. Olha lá. Então a gente tem essa primeira, a gente não sabe que bichinho é esse, né? Uma formiga. É um mundo terrível, as pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho, é aquilo que a gente faz no animalzinho, no gatinho, no cachorrinho, no namorado, na namorada, né? Um carinho, um afago, um chamego. Aí a outra formiga reforça, né, que realmente as pessoas não sabem mais o que é carinho, porque quando ela vai explicar, ela fala que carinho é o diminutivo de caro. Então ela pega aqui, ó, esse radical, caro, carinho, o que é pouco caro, ou a gente pode usar, a gente usa com ironia isso aqui, nossa, é meio carinho isso, né? Então não é um pouco caro, é bem caro quando a gente fala isso. Aqui ele tá falando de valor, certo? De atribuir esse valor de caro, de valor financeiro, né? E não, ele perdeu esse ele fez a segunda formiguinha aqui, ela entendeu que esse radical é o mesmo que essa cadeia fônica aqui, ó, de carinho, tá? Então o efeito de humor tá justamente aqui. A segunda formiguinha entende que a palavra carinho tem a mesma base de significação, tem o mesmo radical que a palavra caro, sendo que isso não acontece. Então, o efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem no segundo quadrinho considerar que carinho e caro sejam vocábulos. Olha lá, vocábulos que a gente viu quando tem a mesma base de significação, quando tem o mesmo radical, as palavras são chamadas de cognatas. Então, o efeito de humor aqui foi gerado por quê? Porque as palavras carinho e a segunda formiguinha considerou
que as palavras caro e carinho têm o mesmo radical, têm a mesma base de significação, certo? Então, por isso, a mesma coisa que a gente diz, que a gente fala, ó, que sala, saleta, salinha, esse sal aqui é o mesmo sal daqui, ó, de saleiro, por exemplo, tá? Falar que tem o mesmo sentido? Não tem, certo? É a mesma coisa. Caro e carinho não tem a mesma base de significação. Por isso, o equívoco aí considerou que caro e carinho sejam cognatas, têm o mesmo radical, a mesma base de significação. Questão da Unesp de 2017. Então, vamos primeiro para o enunciado, né? Sempre, minha gente. Sempre a gente vai primeiro para o enunciado. Lívia, mas aí eu peguei uma questão que o texto está lá para as questões 3, 4, 5. Leia os enunciados, porque aí você já vai fazer a leitura. Algumas dessas 3, 4, 5 aí, alguma dessas não vai precisar da leitura do texto para responder, tá? Não vai precisar. É o caso aqui que a gente não precisa do texto. Eu trouxe para mostrar. Então, as palavras do texto cujos prefixos traduzem ideia de negação são. Olha só, a gente tem aqui, para a gente achar um prefixo que tenha ideia de negação. Destaquei. É muito comum aparecer em dois sentidos, e aí falar o respectivamente. Aí a gente vai ter que marcar para a gente não esquecer. Aqui só tem a ideia de negação. Então, eu tenho que achar prefixo, aquele morfeminha que vem antes do radical, certo? Que tem a ideia de negação. Então, olha lá. Conhecido, desconhecido, contrário de conhecido. Segurança, insegurança. O prefixo des e o prefixo in, os dois têm ideia de negação. Minha gente, muito cuidado, porque às vezes a gente tem palavras, né, que tem um in, um i, um des na frente, mas esse des, esse in, não são prefixos, mas sim fazem parte do radical. E aí a gente lembra, prefixo de negação, des, in e i, e aí vai lá, sei lá, pega qualquer palavra que tenha aí um i, um des, e considera como um prefixo, certo? Não pode fazer isso. Sempre analise a palavra. Tem dúvida? Sempre volte, olhe lá no texto, o contexto que a palavra foi usada, se você tem dúvida do sentido da palavra. Beleza? Questão da Unifesp de 2017 é justamente o que eu sempre falo para vocês. Leia o enunciado, destaquem o enunciado para não confundir. Então, olha lá. As palavras do texto cujos prefixos traduzem respectivamente ideia de repetição e ideia de negação. Lívia, mas você tá me chamando, né, de besta? Porque só tem repetição e negação aí? Você tá pedindo para que eu destaque? Ainda coloque o número 1 em cima do repetição e o número 2 em cima do negação? Né? Eu não sou nem uma criança para não entender que é nessa ordem respectivamente. Você não é nenhuma criança, só que você vai estar em uma situação, tá? Na hora que você estiver resolvendo a prova do vestibular sentada lá naquela cadeira, você vai estar sob muita pressão, certo? Então é um momento de ansiedade. E nos momentos de ansiedade é muito comum a gente ficar com a cabeça meio embananada, dá branco, certo? É muito comum isso, tá? Então, para que não aconteça, para que não haja dúvidas, né? Que não aconteça de você bater o olho aqui invertido, esquecer desse respectivamente, pegar primeiro negação, depois repetição, ou repetição nos dois, ou negação nos dois. Para que não aconteça isso, você vai lá, destaca. Sempre eu falo para vocês, tem que destacar a palavra-chave, o comando, certo? Tem que destacar. Então, prefixo, ele quer que você olhe para o prefixo. Primeiro, repetição. 2, negação. Ó, desmentir. Esse des é negação. Não tá, ele tá no lugar do 2. Pode muito facilmente alguém olhar aqui se desmentir indiferente, negação. Marcar essa alternativa, certo? Então, bater o olho aqui, ó. Já desmentir não pode ser, porque negação é o segundo.
Então, o que a gente tem aqui? Ideia de repetição. A gente tem ideia aqui, ó, reabilitadas, habilitada novamente, ideia de negação. Infinitas, que não é finito. Então, nós temos aqui na alternativa A, ideia de negação com um perdão, olha o ato falho, gente. Olha o ato falho. Nós temos aqui na primeira ideia de repetição com o temos aqui na segunda ideia de negação com o tá vendo, gente? A gente confunde, tá? Acontece, a gente dá branco, acontece, às vezes a gente tá falando, pensando numa outra coisa, acontece. Por isso que eu sempre falo, marque dessa maneira que você não vai perder tempo fazendo isso durante a sua leitura, não é algo que você vai ter que gastar, investir muito tempo para fazer, e você não corre o risco de responder outra coisa que não é o que está sendo solicitado, denunciado, beleza? Então, questão da famema. Todas as opções abaixo mostram palavras formadas com a ajuda do sufixo ada. Então, olha só, essa informação está sendo dada para a gente, que todas as palavras abaixo são formadas com a ajuda do sufixo ada. Então, assinale a opção em que esse sufixo tem o mesmo valor semântico. Semântico, sentido. Então, ele quer saber em qual alternativa o ada tem o mesmo sentido. Tá servindo com a mesma função ali, tem o mesmo valor semântico. Quando a gente olha aqui para a palavra caldeirada, uma comida feita à base de caldo. Bacalhoada, uma comida feita à base de bacalhau. Feijoada, uma comida feita à base de feijão. Então, esse ada, nos 3 casos aqui, tem o mesmo valor semântico, tem o mesmo sentido, certo? Olha aqui no A, por exemplo, martelada, bater com martelo. Panelada, bater com a panela, pode ser agora entrada, já não dá mais, tá? Então, mesmo valor semântico, mesmo sentido. Então, é muito importante a gente sempre pensar no valor semântico dos prefixos e sufixos. Ó, marquinha na E. Questão da Unifesp de 2015. Então, vamos para o enunciado primeiro. Considere o enunciado a seguir. Ficar 99 dias sem dar nenhuma olhadinha no Facebook, que poderiam ser utilizadas em atividades emocionalmente mais realizadoras. Analisando-se o emprego e a estrutura das palavras olhadinha e emocionalmente, é correto afirmar que os sufixos nelas presentes indicam, respectivamente, sentido de. Então, olha lá, o olhadinha, quer saber qual é o sentido do olhadinha, e do emocionalmente, que é o segundo, respectivamente, sentido. Então, antes da gente olhar para qual alternativa a gente tem aqui, vamos pensar nessas palavras. Vamos ler o texto. Você conseguiria ficar 99 dias sem o Facebook? Uma organização não governamental holandesa está propondo um desafio que muitos poderão considerar impossível. Ficar 99 dias sem dar nenhuma olhadinha no Facebook. O objetivo é medir o grau de felicidade dos usuários longe da rede social. Esse inha, que está falando do sufixo inha, ele está trazendo a ideia para a gente aqui de algo que é rápido, né? Aí vou dar só uma olhadinha, eu vou olhar rapidamente ali, vou só olhar rapidinho, certo? Vou dar uma olhadinha, então de algo que é rápido. Continuando o texto. O projeto também é uma resposta aos experimentos psicológicos realizados pelo próprio Facebook. A diferença neste caso é que o teste é completamente voluntário. Ironicamente, para poder participar, o usuário deve trocar a foto do perfil no Facebook e postar um contador na rede social. Os pesquisadores irão avaliar o grau de satisfação e felicidade dos participantes no 33º dia, no 66º e no último dia da abstinência. Os responsáveis apontam que os usuários do Facebook gastam em média 17 minutos por dia na rede social. Em 99 dias sem acesso, a soma média seria equivalente a mais de 28 horas, que poderiam ser utilizadas em atividades emocionalmente mais realizadoras. De que modo
mais realizadoras? Do modo emocional, referente ao modo emocional. Então, aqui, esse emocionalmente está indicando um modo que nós poderíamos utilizar essas horas, né? Então, as horas poderiam ser utilizadas em atividades emocionalmente mais realizadoras, né? Essas atividades podem realizar mais o nosso emocional, certo? Então, um modo. Aí, quando a gente vai olhar para as alternativas, nós temos aqui a alternativa C, que indica rapidez e modo. Vejam que o modo aparece em primeiro lugar na alternativa B. Então, quando eu falo para vocês, destaquem a palavra quando tiver o respectivamente e marca grandão o que é o primeiro e o que é o segundo, não é à toa que eu falo isso, tá? Porque eu já vi muita gente fazer isso, inverter. Na alternativa B tem o modo lá em primeiro lugar, tá? Então, o mente, comumente o mente indica um advérbio de modo, certo? Então, aí já é muito comum a gente já pensar emocionalmente, já pensar no modo e já bater o olho nesse modo lá no B, sem perceber, sem se dar conta de que ele é o segundo elemento a ser analisado, beleza? Bom, a partir desses morfemas que a gente viu, desse radical, do prefixo e do sufixo, a gente pode formar novas palavras na língua. Essas palavras que são formadas a partir de um único radical pelo acréscimo, vou falar aqui primeiro do acréscimo, né? De algum afixo, seja prefixo ou sufixo, essa palavra é chamada de palavra derivada. Ela é uma palavra formada por derivação. Então, derivação, eu tenho um radical, prefixo, sufixo. A gente vai ver dois outros tipos de derivação que vão fugir dessa questão de acrescentar prefixo e sufixo, tá? Mas é muito importante a gente pensar que nós temos alguns processos de formação de palavras na língua portuguesa, mas os dois maiores processos são a derivação e a composição. Então, mesmo quando a gente fala em neologismos, né, neologismos que são aquelas palavras novas criadas na língua, a maior parte dos neologismos lexicais, são criados por meio de derivação ou de composição. Então, eu tenho uma nova palavra criada na língua, a gente chama de neologismo, a gente fala que é o processo de neologismo, mas a gente vai ver se neologismo é formado por derivação ou por composição. Tem apenas um radical? Tem dois ou mais radicais. É muito importante a gente sempre lembrar disso. Então, a derivação, a gente sempre vai ter apenas um radical. Se eu acrescentar a esse radical um prefixo, eu tenho derivação prefixal ou prefixação, mesma coisa. Se eu acrescentar esse radical, igual desfazer, que eu mostrei, se eu acrescentar esse radical um sufixo, eu tenho derivação sufixal ou sufixação, igual o ferreiro, certo? Derivação prefixal e sufixal. A gente vai acrescentar um prefixo e um sufixo ao radical. Se você olhar para a derivação parasintética ou parassíntese, você vai ver a mesma coisa aqui, ó. Prefixo, radical e sufixo. Mas se a gente for olhar minuciosamente, né, para esses processos, existe sim uma diferença, tá? A gramática diferencia a parassíntese. Então, a derivação parasintética, o prefixo e o sufixo são acrescentados simultaneamente. Significa que, ao mesmo tempo, quando foi criar a palavra, ao mesmo tempo se acrescentou o prefixo e o sufixo. Então, olha lá, tem a palavra tarde, né, o radical tarde. Aí acrescenta-se o entardecer, certo? Um prefixo e um sufixo aí. Olha só, eu coloquei aqui tarde como a palavra, mas é o radical, tá? Tarde. Se eu tirar o ecer, fica em tarde, tá? Se eu tirar o em, fica tardecer. Veja que o entarde e tardecer são palavras que não existem na língua. Isso nos mostra que o prefixo e o sufixo foram acrescentados ao mesmo tempo. Os dois foram acrescentados, porque a palavra não existe sem o outro, tá? É diferente de eu pegar a palavra infelizmente. Infeliz existe e felizmente existe. Então, se eu tirar o sufixo, a palavra existe. Se eu tirar o prefixo, a palavra existe. Isso me mostra que feliz existia em um determinado momento da língua
Aí, em determinado momento, acrescentou-se o prefixo "in", e depois, no infeliz, acrescentou-se o sufixo "mente", certo? Ou depois o "in", aí não dá para saber qual que veio primeiro, o "in" ou o "mente". Mas a gente sabe que eles foram acrescentados em momentos distintos. Não é comum a gente encontrar questões pedindo para a gente diferenciar isso daqui, tá? Não é comum. Então, acho que não é algo que precisa ficar tão destacado aí. E aqui sim nós temos dois tipos de derivação, minha gente, que são muito importantes, que aparecem muito, que é a derivação regressiva ou regressão, e a derivação imprópria ou conversão. Na derivação regressiva, a gente não vai ter o acréscimo, mas sim a retirada. A gente vai reduzir a forma primitiva. É muito importante a gente lembrar que na derivação regressiva, a gente vai sempre, a palavra derivada vai ser um substantivo abstrato. Um substantivo abstrato. Vai ser criado, normalmente, ele vai ser criado a partir de verbos, vai ter ideia de ação. Então, por exemplo, combate. Combate é um substantivo que a gente já pensa e já imagina, né? Duas pessoas lutando. Então, já é um substantivo que traz a ideia de ação. Então, eu tenho aqui que combater vai ser a palavra primitiva e a palavra derivada vai ser combate. Então, houve a perda, certo? Da desinência de infinitivo. Então, a gente tem derivação regressiva. Estou criando um substantivo abstrato aqui. E na derivação imprópria ou conversão, a gente vai ter uma alteração da classe de palavras sem alterar a forma. Então, para olhar para a derivação imprópria, é muito importante a gente olhar o contexto. Porque a gente vai ter que pensar numa palavra e pensar assim, bom, se eu pensar na palavra feliz, infeliz, né? Infeliz. Se eu pensar nessa palavra sozinha, isolada, em nenhum contexto, infeliz, para mim, essa palavra nasceu em qual classe gramatical? Infeliz é uma palavra utilizada para dar características a alguém, né? Então, é um adjetivo. Nasceu como adjetivo. Só que dependendo do contexto, eu posso ter o infeliz quebrou o vaso. Coloquei um artigo aí na frente de infeliz, substantivei. Nesse contexto, nessa oração, infeliz está funcionando como substantivo. E agora presta muita atenção, porque a maior parte, não estou falando que são todos, mas a maior parte das questões, né, que aparecem com derivação imprópria, a gente vai ter o processo de substantivação que vai ocorrer por meio do acréscimo do artigo. Qualquer classe de palavras, qualquer uma que você acrescentar, tá? O artigo, ela vai se transformar em substantivo. Toda. Tem um artigo na frente, é substantivo. Só toma cuidado que às vezes a gente pode ter um adjetivo invertido aí, né? Não está na posição direta, artigo, substantivo e adjetivo. Pode acontecer isso, aí você imaginar que o adjetivo está sendo substantivado. Tem que prestar atenção nisso. Mas você pegar uma conjunção, um advérbio, um verbo, qualquer classe de palavras que você colocar o artigo na frente, vai transformar num substantivo, processo de substantivação. Vamos ver como é que aparecem essas questões? Opa, vamos lá. Questão da Unesp 2021. Primeira coisa, enunciado. Para a formação do neologismo vivimento, a Unesp é uma mãe, né? Porque, olha só, ela traz um neologismo, ela fala que é uma palavra nova criada na língua, vivimento. Porque se fosse a FUVEST, ela ia falar assim, olha, nesse texto tem um neologismo. Qual é o processo de formação desse neologismo? A FUVEST já ia mandar a gente achar o neologismo no meio do texto. Né? A Unesp, ela traz o neologismo para a gente. Então, vivimento, o narrador recorreu ao mesmo processo de formação de palavras observado em. Então, primeiro a gente tem que analisar o vivimento para identificar o processo de formação, certo? Mesmo processo de formação de palavras. A gente identifica o processo e a gente vai procurar nas alternativas qual alternativa que tem o mesmo processo. Eu destaquei a palavra vivimento aqui do texto pra gente, tá? Começar a ler daqui, ó. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros, acho que nem não misturam.
Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Então, ele tem aqui, ó, o radical do verbo viver, tá? O vive. Coloquei aqui, ó, eu queria tirar o sufixo. Mento. Sufixo mento. E um sufixo, aqui a gente tem um radical e um sufixo. Ele cria uma palavra nova, vivimento, né? De cada vivimento, de cada experiência que eu tive, experiência de vida, na vida, certo? Isso é um vivimento. Qual outra palavra, então, se a gente tem radical mais sufixo, a gente tem um caso de derivação sufixal, só para a gente lembrar o nome, porque a questão não pede para a gente identificar o nome. Ela quer que a gente identifique uma outra palavra que é formada pelo mesmo processo. Então, a gente vai ter que encontrar um radical mais um sufixo, certo? Ó, nessa primeira a gente já vê que tem um prefixo aqui, ó, para emendo. Já não pode ser. Velhice, a gente tem um radical de velho, mais o sufixo ice. Então, a gente tem aqui velhice como a palavra que tem o mesmo processo de formação do neologismo vivimento. Outra questão da Unesp também, então, questão da Unesp de 2022, processo de formação de palavras. Quando eu falo que esse assunto é super quente, é super importante, tem que acreditar. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem a modificação de sua forma. É o que se denomina derivação imprópria. Gente, a Unesp, sendo a mamãe Unesp, traz a definição para a gente de derivação imprópria. Um vocábulo muda de classe gramatical sem alterar a sua forma. Na fala de Ambrósio, constitui exemplo de derivação imprópria o vocábulo sublinhado em. Meninos, olhem só, presta atenção. O enunciado já trouxe para a gente o que é. E eu sempre bato na tecla, né? Quando aparece derivação imprópria, a primeira coisa, procura o artigo, aí vê se tem um artigo diante de uma palavrinha que normalmente não é substantivo, que é uma outra palavra. Então, isso aparece muito. E olha aqui, o como não importa. O como vai funcionar como advérbio, como conjunção inicialmente, mas não como substantivo. Quando a gente coloca o artigo diante do como, a gente substantivou, certo? Processo de substantivação que eu falo para vocês com o acréscimo do artigo. Então, a gente tem derivação imprópria aqui na alternativa A. O como não importa. Beleza? Presta atenção. Não estou falando que é para quando aparecer derivação imprópria, você só vai marcar como alternativa que tiver um artigo, né? Não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu estou dando a dica. Procure porque é muito comum aparecer assim. Questão da Unesp de 2021 sobre o processo de formação de palavras. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe das palavras, dá-se o nome de derivação imprópria. Lívia, peraí, volta. Vou voltar. Questão da Unesp de 2022. Olha o enunciado explicando que é derivação imprópria. Questão da Unesp de 2021. Olha o enunciado explicando o que é derivação imprópria. No contexto do poema Ausência, observa-se um exemplo de derivação imprópria no verso. Olha lá, que no anterior falei, né, do artigo ou, antes do como, substantivo ou como. 2021. A ausência é um estar em mim. Estar, normalmente, é verbo. Tem um artigo na frente, substantivo ou verbo. Alternativa B, minha gente. Vocês acham que eu tô brincando? Quando eu tô falando para vocês que eu estudo as provas
dos vestibulares paulistas. Antes de falar com vocês não acreditam, né? Tem gente que não acredita, fala, não, essa é conversa. Olha isso daqui. Vê isso aqui, questão de 2022, questão de 2021, um ano seguido do outro. Se você, né, tivesse assistido minhas aulas em 2021, você teria visto essa questão, eu teria falado com você sobre o processo de derivação imprópria, e agora, na hora que você batesse o olho aqui, a gente teria falado também sobre o processo de substantivação, você ia falar, não, é brincadeira. É basicamente a mesma questão que você tem do ano para o outro no processo. Olha isso, minha gente. Não. Fala para mim. Fala que agora você não curtiu. Questão da Unifesp 2022. O vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem qualquer modificação de sua forma. Tal processo de formação de palavras é denominado derivação imprópria. Ah, não, Lívia. Lívia, você tá me zoando. Não tô zoando. Não tô zoando. A Unifesp, quem faz a banca da Unifesp? Unesp. Questão da Unesp, 2022. Derivação imprópria com processo de substantivação. Questão da Unesp, 2021. Derivação imprópria com processo de substantivação. Questão da Unifesp, 2022. Derivação imprópria com o quê? O manso caminhar destes ribeiros. Caminhar normalmente é um verbo. Aqui na Unifesp jogaram o adjetivo antes do verbo, certo? Mudaram de posição, porque na ordem direta da língua portuguesa, normalmente a gente tem um artigo, o termo que vai ser adjetivado e depois o adjetivo, essa seria a ordem direta, não tem problema nenhum aqui. Então, o caminhar manso. Caminhar, normalmente, é um verbo, o artigo está antes do verbo caminhar, substantivando o verbo caminhar. Alternativa correta, alternativa B. Tá bom para você? Posso parar por aqui? A gente para essa aula por aqui ou não? A gente continua. Vamos continuar vendo os outros processos de formação de palavras que eu trouxe aqui, que eu trouxe mais coisa para a gente analisar, que ainda tem mais questões para a gente analisar. Questão da Unifesp de 2019. Derivação regressiva. Ufa, Lívia, agora mudou. Outro processo de derivação. Mas banca Unesp traz no enunciado a definição para a gente. Derivação regressiva, formação de palavras novas pela redução de uma palavra já existente. A redução se faz mediante supressão de elementos terminais, sufixos ou desinências. Uma definição do Celso Pedro Luft, mesmo que na questão anterior trouxe lá para a derivação imprópria. Então, olha lá, sufixo, desinência, que vai desaparecer, certo? Para criar uma nova palavra. Eu já falei para vocês que a gente sempre tem que lembrar, a derivação regressiva vai formar substantivo abstrato. Substantivo abstrato, que traz essa ideia de ação. Então, qualquer palavra destacada aqui, que for um substantivo concreto, você pode eliminar. Moça, boca, doida e culpa. Vamos deixar aqui o doido e o culpa? Não, eu posso pensar a doida, né? A culpa, uma culpa. Vamos lá, deixar aqui essas três. Né? Mas olha só, os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho. Eles desceram cedo para quê? Para pegar passarinhos. Para a pega de passarinhos. O verbo pegar perdeu aqui a desinência de infinitivo. Lívia, mas aqui também aconteceu uma derivação imprópria, porque mudou a classe de palavras. Mudou, mas a forma não é a mesma, lembra? Derivação imprópria a gente muda, mas mantém a forma igualzinha. Aqui pegar, a gente mudou para pega, reduziu. Então, por isso que é derivação regressiva e não derivação imprópria. Talvez você pode pensar por causa do A antes, né? A pega, mas aí na derivação imprópria a gente tem que manter a mesma forma. Muda a classe de palavra, mas mantém a forma. Então, a pega aqui de pegar perdeu a desinência. A gente tem alternativa C.
para a derivação regressiva. Beleza? Questão 2022 do Albert Einstein, que também é banca VUNESP. A derivação regressiva ocorre quando, a partir de um vocábulo com sufixo real ou suposto, formamos um novo vocábulo por meio da eliminação do referido sufixo. Verifique-se um exemplo de derivação regressiva no seguinte trecho. Lívia, peraí. Albert Einstein, 2022, Unifesp, 2019, olha lá, tudo banca VUNESP. Quando eu falo que as coisas se repetem, que a gente, por exemplo, você vai estudar para a prova da VUNESP, resolva as provas da banca VUNESP, tá? Por quê? Tem uma característica que é um pouquinho diferente, uma tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, tem, mas a essência é a mesma, sendo a mesma banca. Então, se você tiver, olha lá, se você tivesse resolvido a prova da Unifesp, na hora que você chegasse aqui na prova do Einstein, você já tinha visto aquela questão. Então, aqui a gente tem derivação regressiva de novo, né? Que a gente vai formar um substantivo abstrato por meio da retirada de uma desinência ou de um sufixo. Agora, presta atenção, que eu falei no grau de dificuldade, ó. Aqui na banca Unifesp, na banca VUNESP, na prova da Unifesp, ele trouxe as palavras destacadas para a gente, né? As palavras que a gente tem que analisar. Aqui na prova do Albert Einstein não está destacado, tá? A gente vai ter que encontrar essa palavra dentre as alternativas. Então, veja, a gente tem que analisar só 5 palavras. A gente tem que analisar 5 períodos. É diferente. Isso demanda mais tempo e torna a questão um pouco mais difícil, torna o seu trabalho um pouco mais difícil. Então, é isso que eu digo. A gente tem diferenças aí de graus de dificuldade nas provas? Nós temos essa diferença, tá? Mas vejam que a essência é a mesma. Se você resolver essa questão, você está estudando para a banca da Unifesp, para a banca da Unesp, para qualquer outra banca, para outra prova, né, da banca VUNESP. Então, olha aqui na C. Ele estava ali, eu trouxe o texto, vocês vejam que eu trouxe o texto, uma letra bem miudinha, para mostrar o texto, né, que a questão foi baseada em um texto, mas a gente não precisa do texto para responder. Com certeza, na prova tinha outras questões que precisava da leitura do texto. As questões exigiam a leitura do texto. Olha lá, ele estava ali para defender nosso torrão contra piratas da Estranja. Piratas estrangeiros virou piratas da Estranja. Então, a gente perdeu esse eiro. Se a gente tira, ó, estrangeiro, né? A gente tira esse eiro. Ele fala aqui que pode ser sufixo real ou suposto, tá? Então, olha lá, estrangeiro. Eu tiro o eiro, fica estrangue. Porque o G sozinho, o G só vai ter som de J diante do E e do I, né? Se a gente colocar A, E, O, vai ficar som de G. Por isso que aqui vira estranja, com o J, certo? É por isso que a gente tem essa mudança para uma adequação fonética. Aí, mas a gente tirou o sufixo e, por meio do que restou desse radical, a gente criou, o autor, né, Drummond, criou uma nova palavra. Beleza? Vamos lá. Além do processo de derivação, que a gente viu que, né, rende bastante, nós temos o processo de composição como um outro grande processo de formação de palavras. Palavras que a gente conhece na língua e novas palavras, que é o que a gente chama de neologismos. É muito comum a gente encontrar nos enunciados para analisar os neologismos. É muito comum aparecer nos enunciados, aparecerem textos do João Cabral de Melo. Opa! Nossa, gente do céu. Olha aqui, tá aqui, ó. Cadê? Tô falando aqui, ó. João Guimarães Rosa. É dele, tá? João Guimarães Rosa. É muito comum aparecerem textos do Guimarães, porque o Guimarães, eu considero aí, eu não sou a única que considera, mas é o pai dos neologismos. Tem até uma questão, se eu não me engano, da FUVEST, que é na área de literatura, que aparece um trecho falando sobre essa característica de criar neologismos, né, de mexer com a estrutura da língua, pedindo para identificar qual era
o autor, dentre as alternativas, era o Guimarães Rosa, tá? Então, os neologismos, novas palavras criadas na língua, que podem ser formadas a partir de derivação ou de composição. Composição por justaposição ou aglutinação. Qual é a diferença? Composição, nós vamos ter 2 ou mais radicais. Lembra? Derivação, um só, prefixo e sufixo. Aqui a gente vai juntar 2 ou mais radicais. Se nessa junção a gente só colocar um radical ao lado do outro e não fizer nenhuma alteração fonética, a gente vai ter composição por justaposição, sem alteração sonora. Agora, se ao colocar um radical ao lado do outro, a gente criar alguma alteração sonora, a gente vai ter a composição por aglutinação. E a composição por aglutinação é com alteração sonora. Então, se eu tenho aqui guarda-roupa, coloquei guarda ao lado de roupa, não mexi em nada, composição por justaposição. Agora, se eu tenho aguardente, eu vou ter a junção de água mais ardente. E aí eu perdi um dos As. Nossa, Lívia, mas eram 2 As, né? 2 vogaizinhas idênticas, perdeu só uma. Não interessa, perdeu. Tem alteração sonora. Não é água ardente, é aguardente. Perdeu um A. Composição por aglutinação. Normalmente, na composição por aglutinação, a gente vai ter apenas um acento fonológico. Aguardente. Essa é a sílaba tônica, certo? Aqui eu tenho guarda-roupa. Tenho dois acentos fonológicos, certo? Importante lembrar. O neologismo, ele pode ser formado por esse processo, o neologismo lexical, pelo processo de derivação, de composição, mas a gente tem também o neologismo sintático, que a gente vai atribuir um novo sentido a uma expressão ou a uma frase, e o neologismo semântico, que é quando a gente atribui um novo sentido a uma palavra já existente na língua. Eu trouxe uma questão da Unicamp para a gente ver esse neologismo semântico. A Unicamp não toca nesse nome, tá? A Unicamp, ela não traz as questões gramaticais. É muito comum a gente ver questões gramaticais que estão tratando de elementos gramaticais dentro de discurso na Unicamp, e que ela não toca no nome técnico, vamos dizer assim, tá? Só não fala do funcionamento. Questão da Unicamp de 2022. Adoro essa questão. Ao longo da pandemia da Covid-19, tornou-se cada vez mais recorrente o uso da expressão de língua inglesa home office, em tradução literal, escritório em casa, para se referir a trabalho à distância ou a teletrabalho. Indique a alternativa que descreve o processo de composição do neologismo roça office, conforme empregado no título da reportagem. Neologismo, porque é uma palavra nova na língua, qual é o processo de composição? Ele já disse que é composição. Então, vai ser ou por justaposição ou por aglutinação. Lembrando, Unicamp, a gente sempre tem que pensar no sentido do discurso. Sempre. Então, olha lá. Roça office. Dobra a procura por imóveis no interior baiano durante a pandemia. Reflexão sobre vivência urbana tem causado um novo êxodo urbano. Conheça histórias e veja quando vale a pena se mudar. Então, a gente tem um roça que foi utilizado no lugar do home. Home office, roça office. Normalmente, quando a gente tem aí palavras em inglês, a gente vai pensar em uma metrópole, né, numa cidade aí com movimento, numa metrópole. E quando ele troca para o roça, ele está justamente trazendo o contrário, né? É o não urbano, é o êxodo urbano, é o interior, é a roça. O interior a gente chama, né? É muito comum chamar as cidades do interior de roça. Então, roça office. Então, se a gente olhar aqui a alternativa B, a justaposição de roça e office, veja que a gente não tem alteração sonora nenhuma, nem em roça, nem em office, por isso justaposição. Produz um efeito cômico pelo contraste entre os meios rural e urbano na formação do neologismo. O neologismo mistura a palavra roça, que indica aí o rural, com o inglês office, que vai
está relacionado com o urbano, e é esse contraste que traz um efeito cômico, né? E a estrutura aí, justa posição, porque a gente não perde, não tem alteração sonora, nem perde, nem muda nada de som, nem no Roça e nem no Office. Questão da Unicamp de 2018. Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de. Então, olha lá. Ele quer que a gente identifique um neologismo no texto, primeiro de tudo. Esse neologismo vai se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e entretêm ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter que identificar esse neologismo, identificar o processo de formação desse neologismo. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio. Olha só, essa palavra, um indicador para a gente já de que é um neologismo. O neologismo, ele vai poder aparecer muito tranquilamente, né, nos textos escritos, mas quando a gente quer destacar que não é uma palavra comum da língua, que ela não está no dicionário, certo? Que então ela não pertence à norma culta da língua, a gente usa as aspas. Então as aspas estão já me dando uma pista de que esse é o neologismo. Lívia, o neologismo necessariamente tem que estar entre aspas? Não, porque se isso daqui é uma notícia de jornal. Se isso daqui fosse um trecho de um texto do Guimarães Rosa, o texto do Guimarães teria que estar inteiro, de cabo a rabo, né, com aspas. Não, não é isso. Mas aqui, como é um texto de jornal, tal, eles trouxeram o neologismo entre aspas. Então, essa é uma pista, certo? Se você for escrever lá na sua redação, Lívia, então lá na minha redação, na hora que eu estiver redigindo a minha redação, eu posso colocar neologismos? Pode, desde que você use aspas para mostrar para o seu leitor, para o seu corretor, que você identifica que aquela forma não faz parte da norma culta da língua, porque é da norma padrão, porque é exigido de você que escreva um texto em norma padrão. E aí você pode colocar o neologismo, utilizá-lo tranquilamente entre aspas, que ele vai fazer parte da construção do seu texto. Então, olha lá, infotenimento. Infotenimento. É um neologismo, as palavras que informam e entretêm. Então, a gente tem aqui informação, um radical, mais entretenimento. Então, eu tenho o info de informação, tenimento de entretenimento. Dois radicais em que há perda de material sonoro. O processo de composição, dois radicais, é composição, em que a perda de material sonoro é composição por aglutinação. Esse enunciado aqui ele não está falando, é na outra questão que eu já estava falando, que era composição, né? Ele só fala neologismo por meio de. Então, dois radicais, composição. Houve perda de material sonoro, composição por aglutinação. Lívia, são só esses os dois processos que existem na língua? Derivação e composição? Esses são os dois grandes processos que a gente vai ter na língua, mas existem outros, tá? Que não vão ter a mesma quantidade de palavras aí na língua, certo? Mas eles existem. Os estrangeirismos, que são empréstimos linguísticos que a gente faz, a gente utiliza línguas de outros idiomas no português. Onomatopeias, que são palavras que a gente cria para tentar reproduzir sons ou ruídos. Então, sons que existam na natureza, um cachorro latindo, né, uma pessoa gritando, ou um ruído mesmo, um bater, né, em algo. Quando a Mônica roda o Sansão e bate na cabeça do Sansão, aquele pô, né? Então, um ruído, onomatopeia.
Abreviação ou redução. É quando a gente cria uma nova palavra por meio da redução do vocábulo original, mas a gente tem uma importante retirada de elementos. A gente não vai tirar uma desinência, um sufixo, como lá na derivação regressiva, tá? Você pode pensar aí, né, que é a mesma coisa aí, derivação regressiva e abreviação. Não. Aqui a gente vai tirar uma parte relevante, importante. Olha lá, foto, tirar fotografia, grafia. Pneu, pneumático, tá? Então, por isso, abreviação. Né? Pneu é abreviação, gente. Quando eu falo, muitos alunos falam, hã? Mas pneu, você nunca ouviu ninguém falar, nossa, hoje eu me atrasei porque furou o pneumático do meu carro. Você nunca ouviu e não vai ouvir, né? Você só vai ouvir pneu. Sigla ou siglonimização é quando a gente cria uma nova palavra a partir do agrupamento de letras ou um agrupamento de sílabas iniciais de palavras. Por exemplo, USP, Universidade de São Paulo, Unesp, Universidade Estadual Paulista. Então, vamos ver como esses processos aqui aparecem, certo? Apareceram em questões. Unicamp 2018. Olha lá, texto do Guimarães Rosa, né? Os neologismos que aparecem nas opções abaixo, então já está falando que são neologismos, são palavras criadas, foram extraídos de obras de Guimarães Rosa e James Joyce. Assinale a opção em que os processos 1 e 2 estão presentes. Então, olha lá. 1, onomatopeia. Formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural, utilizando recursos da língua. Então, vejam que o próprio enunciado da questão da Unicamp já trouxe para a gente. Aqui em cima ele vai falar que o Guimarães e o James Joyce são reverenciados pela inventividade na literatura e tal. Derivação, formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixo ou sufixo a palavras já existentes. Então, primeiro a gente vai procurar uma onomatopeia e depois a gente vai procurar uma derivação, certo? Na ordem. Então, quinculim, posso até pensar aqui que seja uma onomatopeia. Trazer, não é? Não está tentando reproduzir som. Também posso falar que é uma onomatopeia e tá. Também é onomatopeia. Agora, a gente tem que achar uma derivação. Tá. É onomatopeia também. Se a pessoa ficar distraída e só olhar para o onomatopeia, pá, marcou na A, 2 onomatopeias. Olha lá a importância que eu falo para vocês de anotar, destaca e marca 1 e 2 que você tem que achar. E quinculim, também 2 onomatopeias. Tá. Batendo, batendo uma porta, onomatopeia. Inesquecer-se. Esquecer, inesquecer-se. É uma palavra criada na língua por meio de derivação prefixal. Esquecer o radical, o in, prefixo de negação. Então, a gente tem aqui a alternativa D. Para a gente encerrar essa aula de processo de formação de palavras, ó, 1 hora aí falando sobre processo de formação de palavras, questão da Unicamp de 2020. Nessa questão, a Unicamp vai falar sobre neologismos sem citar a palavra neologismo, tá? Embora os 2 textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 1 retoma aspectos apresentados no texto 2. Por quê? Olha só, a gente vai ter que analisar maratonar sobre 2 sentidos diferentes. Então, lembra do neologismo semântico, que quando a gente atribui sentidos diferentes à palavra? É isso que ele está trazendo para a gente aqui. Então, vamos lá. Os idiomas e suas regras são coisas vivas que vão se modificando de maneira dinâmica de acordo com o momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma vez só. Contudo, ao que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada à maratona de séries. Está faltando uma letrinha aqui, estar associada à maratona de séries. A maior razão seria a tendência atual que as gigantes da tecnologia têm seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Então, maratonar, sentar na frente da televisão, né, naquele dia chuvoso e assistir o dia inteiro, quando sai a nova temporada de Stranger Things, né?
já senta lá na frente, assiste todas. Eu tenho que fazer isso, porque senão os meus alunos me dão spoiler. Então, não posso esperar. Stranger Things é uma série que eu tenho que sentar e assistir logo de uma vez. A gente maratona, fica lá paradinha na frente da televisão, dependendo do tempinho, né? Estoura uma pipoquinha ali, mas fica bem parado. Olha aqui a dona Nésia. Acabei de maratonar uma série, vó. A neta usa o termo maratonar nesse sentido que a gente acabou de falar. Ela sentou e ficou assistindo série lá, sem parar. Maratonou? Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico, e não ficar o dia todo no sofá vendo TV. A Nessa pensou lá na maratona, de maratonar, de maratona, aquela maratona que as pessoas correm não sei quantos quilômetros, né? E aí ela tá pensando nisso, né? Resistência física, a pessoa consegue correr tantos quilômetros, pedalar, sei lá, né, quantos quilômetros. E eu não sei se pedalar pode na maratona também, não me lembro. Vai correr. Vai correr. Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa muito que quase não sou sedentária, né? Que eu sou uma pessoa que faz muito esporte, conheço bastante sobre esporte. Então, maratonar aí nesse sentido de maratona, de correr, fazer exercício físico. E maratonar, no sentido de ficar sentado na frente da televisão e assistir todos os episódios da série, é um neologismo semântico, porque a gente pegou uma palavra que já existia, né, de maratonar, correr uma maratona, e atribuiu um novo sentido a ela. Mas a Unicamp não está falando disso aqui, ó. Embora os dois textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1, porque menospreza o uso do termo maratonar relacionado a um estilo de vida sedentário, antagônico à maratona. É o que a Nésia fala, né? Ela é do tempo em que maratona era prova de resistência e não ficar sentado o dia inteiro na frente da TV. É antagônico você utilizar o termo maratonar, que era uma prova de resistência física, em que as pessoas ficavam em movimento, com algo que é ficar sentado, sem fazer, parado na frente da televisão, certo? Então, e maratona, para a Anésia, está relacionado a um estilo de vida saudável, fazer exercício, e não a um estilo de vida sedentário. E ela, quando ela fala, maratonou, ela, quanto sou do tempo que maratona era isso, e não isso daí. Ela está menosprezando o uso do termo maratonar. Minha gente, essa foi a nossa segunda aula de revisão. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixa seu like, você ficou até aqui o final da aula. Deixa seu like aí nessa aula para ajudar a gente, né, a levar essa aula para o YouTube, entregar essa aula para mais pessoas, né, que precisam desse material aqui, dessas informações. E nós vamos continuar com a nossa revisão até final do ano. A gente vai continuar junto aqui, quarta-feira, às 8 da noite, certo? Então, já não perca. Se você não entrou no grupo, entra no grupo, porque eu e a professora Tassiana, a gente manda o link da aula lá. Então, você não perde de jeito nenhum. A professora Tassiana de segunda-feira, com redação, e eu às quartas-feiras, com gramática. E se você ainda não conhece, né, o Português de Perto, que é um projeto em que eu, Gramática com a Lívia, junto com a professora Tassiana, do Redação com a Tassiana, nós unimos aí os nossos conhecimentos. Eu e a Tassi, nós somos parceiras há muitos anos, de sala de aula, né, de amizade, e a gente decidiu juntar ela como professora de redação e eu de gramática. A gente juntou e construiu um curso para quem quer, de fato, né, para quem quer estudar para os vestibulares paulistas, e a gente também tem módulo do Enem, tá? A gente está fazendo aqui a revisão para os vestibulares paulistas, mas a gente também tem módulos lá para o Enem. Lá você vai poder encontrar, né, na nossa plataforma, a gente está lá com o curso Reta Final, que é o curso de revisão, com 3 meses de acesso, tá? Com direito a 3 correções de redação, nesses 3 meses aí com a professora Tassiana, que é professora especialista em correção da banca, das bancas, né, das bancas paulistas. Você também pode encontrar lá, não precisa comprar, adquirir tudo junto, tá? Tem um material que eu construí, Gramática em Detalhes, que eu separei os 3 últimos anos das bancas paulistas em questões fácil, médio, difícil,
tá? Tem 200 e poucas questões nesse material. Agora, quando eu estou falando com vocês nesse momento, 200 e poucos, porque esse material ele vai ser, né, se você for assistir essa live, esse vídeo em um outro momento, esse material com certeza vai estar muito maior, porque eu vou acrescentando, né? Todo ano vou acrescentar questões dos demais anos, e aí eu desenvolvi uma metodologia nesse material, que é você, dependendo da concorrência do teu curso, né? Se é de alta concorrência, média concorrência, eu coloquei lá, essas questões você tem que acertar obrigatoriamente, essas daqui você pode até errar algumas, tal. Então eu desenvolvi todo esse método, tá lá nesse material, um precinho, gente, vocês não vão acreditar no valor. Não, entra lá para ver, né? E também tem o material Redação em Detalhes, que a professora Tassiana construiu, são mais de 300 páginas, com propostas inéditas, tá? Pensadas nas bancas paulistas, mas também com coletâneas, que vão além daquelas coletâneas só para embasar o tema, né? Uma página ali. Ela traz textos para fazer o aluno refletir sobre aquele tema. Então, tem esse material também com um valor, gente, vocês não vão acreditar. Dá uma olhada lá. Então, ficou curioso? Quer dar uma olhada nisso? Em Gramática com a Lívia, você clica lá no link, você vai ser direcionado lá tem o nosso curso, reta final, tem material de gramática, tem todos os links. Lá, você clica no link e vai abrir uma arvorezinha. Eu vou pedir para o pessoal da equipe para ver se consigo colocar o link aqui na descrição do vídeo. Beleza, minha gente? Bom, ó, 1h11 de aula de puro conteúdo, certo? Como diz meu amigo Jean, professor de geografia, puro suco do milho, né? Do milho verde. Então, aqui, puro conteúdo e eu provei para vocês que são assuntos que caem, né? Porque eu mostrei ali, ó, por A mais B, que as questões estão lá na prova. Beleza, minha gente? Semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, a gente tá aqui junto para continuar falando, a gente vai entrar em morfossintaxe. Beleza? Até mais.